A graça e a paz, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo com vocês, para mais um vídeo, né? Eu queria dar continuidade naquele estudo sobre as duas casas de Israel que a gente está fazendo, né? Eu queria contextualizar mais algumas coisas, vai ser um vídeo bem rápido e importante, muito importante. Primeira parte, a gente viu que o fluxo da bênção lá de Adão, escorrendo para Noé. Depois de Noé veio ali para Abraão, de Abraão veio Isaac e Jacó, escorreu para Efraim. A gente viu que, né, Jacó ali toma os filhos de José para ele, então escolhe para Efraim. Depois a gente viu, a gente passou ali por Josué, a gente viu que o povo saiu do deserto, né, Josué, Juízes, e daí chegou Samuel, entrou o período dos reis, né, e o rei Saul. A gente viu lá que Deus já falou de antemão, já que quando viesse um rei, tal, tá no vídeo passado, isso daí. E aí veio o período dos reis, né? Daí veio Saul, veio Davi. Quando chega em Salomão, Salomão começa a fazer tudo que não podia fazer, que estava escrito lá na lei. E quando acontece isso, o Senhor Deus levanta o profeta Aías, né? E fala que vai rasgar o reino dele, né? Da mão dele, vai dar uma tribo para Roboão, né? Para o filho de Salomão, né? Porque que vai ficar com uma tribo a Salomão? Porque na bênção entregada por Jacó, por Israel, a Judá, o cetro não ia ser apartado de Judá, o reinado, né, o rei. E as outras 10 tribos iriam ser dadas a Jeroboão, ao filho que é um efraimita, né? Então a gente parou nessa parte aí, quando a gente viu que houve a divisão do reino. Ele se encontra lá com o profeta Aías, né? Jeroboão, ele rasga o vestido novo que ele estava e dá 10 partes para ele, né? A gente viu lá que Salomão ele pôs um jugo muito pesado em cima do povo. Daí a gente viu lá também que depois que Salomão partiu veio o filho dele, e em vez de aliviar o jugo ainda acrescentou mais jugo, né? E agora eu queria contextualizar a parte de que porque a partir desse momento Israel ele descamba mais em idolatria. A gente viu lá que já em seguida ali ele já fez 2 bezerros de ouro, né? Com medo que o povo voltasse para Jerusalém para adorar lá, né? Então a idolatria ali ficou muito mais forte, né? Agora eu quero que você veja uma coisa, no Sinai, quando Deus subiu lá, quando o povo subiu lá, Moisés subiu lá, o que aconteceu lá? Lá teve um casamento. Lá teve um casamento de Deus com o povo, né? Teve uma aliança de Deus com o povo. Deixa eu pegar minha anotação aqui. E lá Deus casa com o povo, né? Vamos ver um versículo aqui, Jeremias 31. Jeremias 31, 32. Vai falar assim, ó. Não, ó, eis que vem dia, essa parte que vai estar falando sobre a nova aliança que vai vir. Daí ele vai falar no 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está falando com as duas casas separadas, porque houve a divisão do reino lá. Então lembrando, lá no Sinai era Israel. Quando dividiu o reino, ficou Judá e Israel, ficou o reino dividido nas duas casas, né? Então aqui ele está falando para as duas casas, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Daí no 32 ele fala assim, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Quando que aconteceu isso aqui, esse casamento? Apesar de eu os haver desposado. Esse casamento aqui, ele aconteceu quando? Quando a gente vê esse casamento? Esse casamento aqui a gente vai ver lá em Êxodo 24, né? Que Deus casa com o povo. Vamos ver? Êxodo 24.
Êxodo 24, versículo 6. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e olhou aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Esses são os termos do contrato, do casamento, os termos do casamento, né? Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras, né? E subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões de Israel e viram a Deus de Israel. Então o que está acontecendo aqui? Aqui foi onde que aconteceu o concerto, né? A aliança, né? O casamento de Deus com o povo. Aqui que lá Jeremias está se referindo a esse concerto. Só que o que acontece? Eles invalidaram esse concerto. Por que eles invalidaram esse concerto? Apesar de estar casado com Deus. Porque logo em seguida vem o episódio do bezerro de ouro. E quando vem o episódio do bezerro de ouro, a gente vai ver que o povo adulterou. Ali, a idolatria é adultério. Você ter outro Deus, é como que a gente é casado com Deus, a gente tem um outro Deus, é um adultério isso. E Deus leva isso em consideração, porque machuca o coração de Deus, né? E Deus exemplifica isso na tua palavra, com base no relacionamento do homem e da mulher, de como é sério, como dói, como é triste ver o seu cônjuge, né, traindo, né? Em diversas passagens Deus mostra isso, a dor que ele sente quando isso acontece, né? Ele ama Israel, ele amou Israel, ele ama Israel, ele nos ama, então quando a gente trai isso é terrível, né? E daí, quando nós conseguimos sentir isso que Deus sente, né? Quando nós vemos episódios de traição no relacionamento, no casamento, ou quando algum amigo nosso também nos trai, é um símbolo, né? Claro que no casamento isso é muito mais forte, a emoção, o sentimento é muito forte quando acontece essa traição, né? Então o que acontece? Isso dá base para que Deus possa se divorciar, né? Para que Deus possa se divorciar de Israel, que é o que acontece, porque lá, quando nós estamos vendo, quando se divide o reino, Israel começa desenfreadamente a adulterar, né? Lá, Só que tem um detalhe que eu queria mostrar para os irmãos aqui nessa passagem, que até sair de lá, mas lá em Êxodo 24 vai falar que então subiu Moisés, Nadab e Abiú e 70 anciões e viram a Deus. Olha isso, viram a Deus. Mas Deus, ninguém vê a Deus. Lá em João, no apóstolo João, lá em João 1,18, vai falar que ninguém jamais viu a Deus, né? Vamos ver lá, João. Isso aqui para frente, isso aqui vai ser muito importante para nós, para a sequência do estudo, para a gente entender algo muito importante. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Olha, então, como que eles viram a Deus, se nunca ninguém viu aqui, João está falando, ou está uma contradição na Bíblia, né? Porque Deus não pode ser visto pelo homem, né? Então o que acontece? E outro detalhe, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, e na frente lá a gente vai ver que Nadab e Abiú, quando leva fogo estranho lá, eles morrem, né? Na presença de Deus eles morrem, né? Então eles viram a Deus aqui, e daí na próxima vez quando eles foram na presença de Deus de novo, eles morreram, porque foram com fogo estranho. Esse é um detalhe só que eu queria mostrar. Mas então com quem que eles casaram aqui, se não é o Deus Pai, né? Porque ninguém jamais viu a Deus, a gente só pode ver Deus na face de Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai perceber que aqui, essa passagem de Êxodo está se tratando do braço do Senhor. Que o braço do Senhor é Cristo, a designação, é Jesus Cristo. Assim como tem o dedo
do Senhor, que é o Espírito Santo, o braço do Senhor é Cristo, né? Eu queria só dar isso que lá na frente vai fazer diferença. Na verdade, acho que eu não vou mexer muito com isso aqui agora, porque nos próximos vídeos eu vou fazer um estudo sobre isso, que vai ser pertinente a esse mesmo estudo, essa sequência de estudo que a gente está fazendo sobre as duas casas de Israel. Mas daí lá nesse outro vídeo eu quero mostrar direitinho como era com Jesus Cristo, com o Senhor Jesus, né? Que é o braço do Senhor, né? Apesar que dá pra gente ver agora, porque são alguns versículos só, a gente já vê isso, a gente já mata já, né? Vamos ver lá Isaías 51, 9 e 10. Isaías 51, 9 e 10, aqui ó. Ele vai falar assim, ó: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Ó, com quem que ele está falando aqui, né? Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho do fundo do mar para que passassem os remidos? Está falando de quem? Cristo. Então a gente sabe que até Cristo que abriu o mar lá, né? O braço do Senhor, né? Então tá. Então a gente sabe agora que existe o braço do Senhor, né? Deuteronômio 7, 19, eu peguei aqui também, vamos ver aqui. Números, Deuteronômio 7, 19. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes, né? Aqui vai fazer referência novamente sobre o braço do Senhor. Tem mais versículos, mas eu não vou apurar isso agora, porque aqui a gente tem que entender que a gente tem que entender que eles ali fala que eles viram a Deus, mas Deus não pode ser visto, né? A gente vê Deus na face de Cristo, então o braço do Senhor é Cristo, né? Vamos ler lá de novo Êxodo 24, né? Êxodo 24, 8 ao 11. Tá, então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, né? E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como aparecer do céu da sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam, né? Olha que lindo isso aqui, tá? Então, a gente sabe aqui, então, com quem que eles casaram? Com Cristo, com Jesus, com o Filho, né? Por isso que lá, a gente vai ver lá em Romanos, a gente vai ver lá que se a mulher, quando casa, ela está ligada ao marido, né? A gente vai perceber isso lá. Mas como Cristo morreu, aí fica sem aliança, né? Daí ela está livre do marido, né? Só que daí Cristo ressuscita como uma nova criatura, né? Como a primícia do Senhor, o unigênito, ungido, né? Do Senhor lá, em ressurreição. E com o decorrer do estudo a gente vai ver que Israel ficou sem aliança, porque ela ganhou carta de divórcio, mas Judá ficou com aliança ainda, nós vamos ver isso agora. Então eu vou continuar aqui para que a gente possa estar vendo essa situação. Então o que acontece? Então vamos ver aqui. Então a gente viu aqui, agora tem uma outra situação. Deuteronômio 24, quer ver aqui o que acontece? Quando o marido separa da mulher, ele não pode tomar ela de volta e ela vai com outra, ele não pode tomar ela de volta. Porque quando Israel, o que aconteceu? E quando ele vai ganhar a carta de divórcio, nós vamos ver nos textos em seguida, e ela vai ter relação com outros deuses, né?
E ela não vai poder voltar mais para o marido. Por quê? Porque a lei determina isso. Vamos ver aqui, Êxodo 20, Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, 1 ao 4. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe dará escrito de repúdio, ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. E se, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou seu último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, daí é outra coisa aqui. Mas a gente está vendo o que aqui? Quando você despede a tua mulher, você não pode tomar de volta depois que ela se juntou com outro homem, né? Porque senão é contaminação. Isso aqui está na lei. Então, o que acontece com o senhor? Agora nós vamos ver a questão da carta de divórcio. Vamos ver lá, porque a gente sabe que Israel está em Israel e Judá, pelo estudo que a gente está vendo. Ele dividiu o reino. E Israel descambou para a idolatria. Ela não arrumou mais um bezerro de ouro, ela arrumou 2 bezerros de ouro, como a gente viu no vídeo passado. Agora vamos aqui em Jeremias 31. Jeremias 31, Jeremias 3, vai contextualizar essa situação. Como que ficou o coração de Deus, como que Deus ficou. Jeremias 3, 6, vamos ler assim. A epígrafe aqui dessa parte do Jeremias 3, 6, vai falar assim: Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Daí no 6 vai falar assim, Jeremias 3, 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto o que fez a rebelde Israel, ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua leivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei o seu libelo de divórcio. O que Deus está falando aqui? Ele viu tudo isso, ele chamou ela, tentou com ela, mas não teve jeito. Daí o que ele deu? Ele deu o libelo de divórcio, ele deu a carta de divórcio para ela, né? Eu vou ler novamente o 8. E vi quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se, e também ela mesma se prostituiu. Então o que acontece? Israel foi e se prostituiu. Judá também foi e se prostituiu, mas Judá não vai ganhar a carta de divórcio. Por que Judá não vai ganhar a carta de divórcio? Porque Judá, na bênção de Israel lá, Judá ia ter que ficar com o cetro, né? O cetro jamais se apartará de Judá, né? Ia ter que sair o rei de Judá. Então é o plano. E Efraim, a bênção de Efraim era ir para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, ser espalhados nas nações. A semente de Israel seria espalhada nas nações. Você consegue entender isso? Né? Por isso que Israel, quando vai abençoar os meninos lá, Manassés e Efraim, ele discerne isso. Porque ele no hebraico, ququando vai falar bem, quando eles colocam lá os meninos na frente, para nós aqui o nome é Efraim, e é Manassés. Efraim na mão esquerda, por exemplo, e Manassés ali na mão direita. Mas falando em hebraico, um conversando com o outro ali em hebraico, Israel, ele, ao ouvido dele, em hebraico, chega, aqui está o duplamente frutífero, e aqui
está o Esqueci-me, que era o mais velho, que era o primogênito de José ali, né, o Manassés. Mas Jacó, sabendo o fluxo da promessa, porque chega aos ouvidos dele essa fala, ó, do dobramento frutífero daqui, quem que você acha que ele vai abençoar, que vai escolher? Com certeza Efraim. Por isso que ele troca as mãos e forma a cruz. E a bênção. Então, Efraim, agora que é Israel, que ele ganhou o nome de Israel e ficou um reino, ele começou a se prostituir. E quando se prostitui, tinha uma consequência em relação a isso. Eles seriam levados prisioneiros por outros povos, que era a consequência, né? Então aqui daí ele fala que ele deu carta de divórcio para Israel, né? Mas para Judá ele não dá, ele fala, a sua leivosa irmã Judá não temeu, mas foi-se também a ela mesma se prostituiu, né? Isso se deu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra, com o pau, né? E contudo, nem por tudo isso, voltou para mim a leivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Olha, esse aqui é um detalhe muito importante para a gente entender, né? Só que aqui no versículo 12 ele fala assim, ó: vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Já tem uma promessa embutida aqui, né? Então ele vai ter que organizar essa situação aqui. Só que como que ele vai fazer para organizar, se na lei está escrito que se você deu a carta de libelo, ela não pode voltar, porque ela se contaminou com outro homem, é abominação ao Senhor, como a gente viu ali em Deuteronômio. Como que ele vai resolver essa situação? Essa é a questão que a gente vai ver. Aí a gente começa a entender a morte de Cristo. Quando ele morre, porque o que acontece? Então, a carta de divórcio, Israel perde a aliança, fica sem aliança. A aliança que eles tinham lá no Sinai, né? Depois dividiu, então, mas Israel perde a aliança, só que Judá fica com a aliança. Então Israel, como a gente vai ver na sequência, eu vou contextualizar aqui, a Síria vai vir, porque daí ele se dividiu o reino lá, ele começou a adulterar cada vez mais, fez 2 bezerros de ouro e foi descambando, foi descambando, foi descambando. E daí o que acontece? Vem a Síria, bate em Israel, toma ela e leva cativo. E elas vão para o mundo e se misturam. Porque a Síria tinha uma maneira de atuar que ela fazia com que os povos se mesclassem com os outros povos, daí eles perdiam a identidade, né? Então Israel foi para o mundo e não voltou mais. Israel não voltou mais. Aí a gente vai entender o contexto do samaritano, que Jesus está conversando lá com Samaria, com a mulher samaritana. Esse Israel são os samaritanos, que eles foram para os mundos e se misturaram com os outros povos. Então, para o judeu, eles são impuros, né? Só que Judá continuou casado com Deus, com Jesus, né? Porque a gente viu que lá ninguém jamais viu a Deus, né? Lá em Êxodo 24. E quando a gente começa a caminhar nos textos, a gente descobre o braço do Senhor, a gente vai perceber que o braço do Senhor é Jesus. Na continuação do estudo eu vou ter que usar mais versículos para contextualizar isso, para que a gente possa perceber um profundo que tem no Antigo Testamento, e é muito sério isso. E vai trazer um discernimento muito top para a gente, tá bom? Mas tá, então o que acontece aqui? Vamos parar aqui nessa questão aqui, entendendo que Judá, que Israel ganhou a carta de divórcio. Agora vamos lá para, espera aí, vamos ver aqui Jeremias 3, do 6, não, a gente já viu do 6 ao 12, né? Vamos ler aqui Jeremias 3, do 1 ao 3, também é importante a gente ler aqui, ó. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora,
Tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste, nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram feridas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha, né? Então, olha que sério isso daqui, né? Então tá. Então a gente percebeu todo esse contexto aqui, que houve a carta de divórcio. Agora, dá pra gente dar um bizu lá em, deixa eu ver aqui, a lei do marido a gente já viu lá em Deuteronômio 24, que não pode tornar a tomá-la, né? Agora, vamos dar um bizu, vamos dar uma olhada. Isaías 54 a gente já viu, porque fica bom a gente ver Isaías 54 também. Deixa eu dar uma olhada aqui, Isaías 54. Isaías 54, 51 a gente leu. Agora o 54 vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu tinha visto. Isaías 54, 4 ao 8. Vai falar assim, ó. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele te chamará, ele será chamado o Deus de toda a terra. Né? Quem que é o Redentor? Quem que é o Redentor? É o Cristo, não é o Cristo? Aqui a gente percebe ver que o braço do Senhor, o Redentor lá, é Cristo, né? Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor, né? Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna ou com misericórdia eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, né? Aqui, se lembra que Israel ele recebeu carta de divórcio, e a gente vai ver lá em Osés que ela fala, você não é mais minha mulher, você não é mais minha, você não vai ser mais povo, mas só que Deus vai, mas eu, né, lá para frente eu vou trazer de volta, porque ele é Redentor. E esse Redentor quem que é? É Cristo, né? Então tá, deixa eu pegar aqui. Todo esse capítulo aqui, 54, é top da gente ver, sabe? Olha aqui, daí ele continua lendo ali, ele vai falar assim, ó, no 9, porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé nunca inundariam mais a terra, assim jurei, né, link-se com Noé, com a aliança, né, porque as montanhas se desviarão e os outeiros temerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o concerto da minha paz, qual que é o concerto da minha paz? A nova aliança, não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti, ó oprimida, ó arrojada e tal, daí ele vai mostrar, né? E quando que Deus casa novamente, daí aí é o concerto da nova aliança, com sangue, que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Deus lá, no visível, como lá no Monte Sinai, ele casa novamente, ele chama, ele faz uma aliança de sangue, aí ele casa, só que daí Israel volta e Judá volta, porque quando ele morre, Judá também fica sem aliança, né? Porque até então Judá está com aliança, mas Israel foi despedida, ficou sem aliança, mas Judá continuou com a aliança. Como que Judá poderia voltar? Judá precisaria ficar sem aliança. E quando Jesus morre, ambas ficam sem aliança, as duas casas. Judá fica sem aliança e está livre. Israel também está sem aliança. E o Senhor Jesus ressuscita. E aí pode ser feita uma nova aliança. Aí todos os que creem em Jesus, tanto Israel como Judá, Israel embutida com os gentios, porque ela foi para as gentes lá e voltou como os gentios, como a plenitude dos gentios.
Quem crê em Jesus, desses vão ser salvos, e quem crê em Jesus, nos de Judá, vão ser salvos. O que a gente vai entender pelo estudo é isso. E é muito forte isso, e é muito gostoso de ver. Mas agora vamos lá em Oséias, para dar mais uma olhadinha nisso daí. Depois, deixa eu ver, esse vídeo já está com 29. Vou fazer mais um pouquinho, uma beliscadinha em Oséias, depois eu volto e contextualizo bem Oséias. Vamos lá em Oséias, para a gente ver aqui. Oséias, o que vai acontecer? Ele vai ter 3 filhos. Vamos ler aqui para você ver que top isso aqui. Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Deixa eu tomar uma água aqui. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu filhos. Ele deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Farei acabar o reino da casa de Israel, que a gente viu lá em Jeremias, que falou que deu carta de divórcio. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe o nome de Leuramá, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Não vai ser mais meu povo, Leuramá. Né? No 7, mas a casa de Judá me compadecerei, foi o que a gente falou lá. E eu salvarei pelo Senhor Deus, pois não a salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-Ruamá concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Olha como está acontecendo, está vendo? Vocês não são mais meu povo, nem eu vou ser mais Deus de vocês. Seria o nosso Deus. Só que daí o que acontece aqui no 10? Veja aqui. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Olha, todavia Israel foi lançado para as nações. Veio a Síria e bateu nela e levou embora, porque ela perdeu a aliança com Deus, tal, tudo, pelas abominações, pelo adultério, pelas prostituições dela que ela fez, né? E a promessa de, como a areia do mar, aonde que linka isso? Quando se lê, aonde que se lê a areia do mar? Não é na promessa feita à descendência de Abraão, senão como a areia do mar? Você consegue entender? Isso te linka lá. E a descendência ia ser grande, ia ser diversas nações, ia ser isso. Então, para que isso aconteça, eles estão sendo semeados, né? E daí ele fala assim, que não podem medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. No lugar que se dizia: vós não sois meu povo, quem que é? Nas gentes, nos gentios, nos outros povos, vocês não são meu povo. Israel começou a fazer parte disso, né? Vocês não são mais meu povo, tirou a aliança, perdeu. Mas só que agora entra a benignidade que a gente viu lá em Isaías 54, a misericórdia do Senhor, e ele chama de volta. E no lugar que lhes diria: não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Daí olha o 11, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. De Israel é o dia que Deus semeia. Deus semeia. Deus semeou Cristo. Deus semeou Israel nas nações. É grande esse dia, grandes coisas acontecerão nesse dia. Os filhos de Israel e os filhos de Judá se congregarão e terão uma só cabeça sobre eles, que é Cristo. A gente vê lá a inimizade que existia lá, descrita lá em Efésios 2. Quem que é essa cabeça? É Cristo. E grande será o dia de Israel.
de Israel, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Olha que benção isso, meu irmão. O grão de trigo foi plantado lá, o Senhor Jesus, para que na sua morte ele pudesse trazer vida. Subirão da terra muitos filhos, muitos grãos de trigo. Está falando aqui, grande é o dia da semeadura. E aí tanto Judá como Israel que estão sem aliança vão poder entrar pela aliança novamente. Aqueles que creem em Cristo. Por isso que a gente vai ver lá em Gálatas, vai falar assim, ó, olha aqui o que vai falar em Gálatas, quer ver? Eu vou finalizar, depois eu vou falar só sobre Gálatas aqui, depois eu vou retomar essa parte de Oséias com vocês. Aqui a Gálatas, ele vai falar dos 2 concertos, vai falar sobre Abraão, ele vai falar aqui, ó, no 29, 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual a promessa? A promessa foi feita para Abraão, descendência como o pó da terra, como as estrelas do céu, então somos herdeiros. Só que daí ele fala no versículo, ele fala assim, ó, nisso não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a porta que vai entrar todos que creem nele, judeu, grego, tudo, não vai existir mais a divisão de povo, todos serão um só cabeça. Olha que tremendo isso. Então essa foi a parte que a gente está falando sobre o divórcio. Né? A gente viu a primeira parte, o fluxo da bênção, a segunda parte, a divisão do reino, a terceira parte nós estamos vendo agora, que é o divórcio. Israel é lançado fora, não é mais meu povo, Lo-Ami, Lo-Ramá, não é mais meu povo. Né? Então, e daí no próximo vídeo eu vou contextualizar um pouco melhor essa questão de Oséias, para a gente entrar na próxima parte desse ensino das 2 casas de Israel, que se torna maravilhoso, irmãos, tá bom? Congregarão Judá e Israel sobre uma só cabeça. Que bênção, né? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que curta o vídeo, eu peço que se inscreva no canal, para que o sininho te avise daí quando sair novos vídeos, tá bom? Deus te abençoe, tá? Em nome do Senhor Jesus. Nunca desliga da